Olá, pessoal. Me chamo Pierre. Vamos dar início ao nosso módulo 3. Aqui nós iremos dar a introdução às listas. O que são listas? Listas são coleções mutáveis, ou seja, você pode modificar seus elementos, e ordenadas. Os elementos têm uma ordem definida. Elas podem conter elementos de tipos diferentes, como números, strings ou até duas listas. As características principais das listas são mutáveis, onde podemos adicionar, remover ou alterar elementos. Temos as ordenadas, que elas têm uma ordem de elementos, é preservada essa ordem. Indexada, cada elemento possui um índice, que começa em zero. Também podem conter diferentes tipos de dados. Podemos misturar diferentes tipos de dados na mesma lista. Um exemplo básico da lista seria a variável números, e dentro do colchetes nós temos a lista dos números de 1 a 5. Lembrando sempre que o índice do número 1 vai ser zero. E assim sucessivamente. Ou seja, o índice do número 1 é zero, do índice do número 2 é 1, o índice do número 3 é 2, o índice do número 4 é 3 e o índice do número 5 é 4. Como resultado, nós temos a seguinte lista. Bom, como acessamos os elementos de uma lista? Podemos acessar os elementos de uma lista utilizando índices. Os índices podem ser positivos ou negativos, dependendo de como deseja acessar os itens. Os índices positivos começam de zero para o primeiro elemento e vão até o último índice da lista, ou seja, de zero a n índices. Na lista dos seguintes números, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, onde o 10 é o índice zero e o 50 é o índice 4. Como podemos acessar o primeiro elemento índice zero? Simples, nós podemos adicionar no nosso resultado lista e entre colchetes a gente adiciona o índice. No caso aqui, como a gente quer o primeiro elemento, a gente adiciona o índice zero, que dá a nossa saída 10. Como e o nosso segundo elemento, que no caso seria o 20, o índice é 1. Nós substituímos lá na lista, em vez de 0, será o número 1. Por último, nós temos como exemplo a saída 50, que no caso na nossa lista é o índice 3. Desculpe, é o índice 4. É o índice 4, onde na lista é o nosso número 50. Os índices negativos começam de -1 para o último elemento e vão até n menos n, onde é o número de elementos na lista. Ou seja, se aqui nós fazemos de ordem da esquerda para a direita, nos negativos a gente faz o inverso, da direita para a esquerda. Como acessamos o último elemento do índice negativo? O índice número negativo, no caso aqui é o -1. Aí ele não vai ser o primeiro, ele é o último elemento negativo, que é o -1. Correto? Acessando o penúltimo elemento, na lista nós temos o -2, ou seja, -1, -2, que é o 40. Acessando o primeiro elemento com índice negativo. Primeiro elemento com índice negativo, nós temos aqui na lista que esse aqui é o primeiro elemento, lembrando que esse aqui é o último, começa com -1. E o último elemento aqui, no caso, é o -5, que daria 10. Temos também um outro exemplo, seria o exemplo completo, que temos na lista A, B, C, D e E, que podemos, acessando o primeiro elemento, isso positivo, nós temos o primeiro elemento aqui, seria a letra A. E o último elemento, negativo, no caso, que é o -1, seria a letra E.
Acessando o terceiro elemento dos números positivos, nós temos índice 0, 1, 2, seria a letra C. E o penúltimo elemento negativo, que é menos 1 e menos 2, é a letra D. Essas formas de acessar elementos são úteis quando você precisa acessar partes específicas sem ter que calcular manualmente o índice, especialmente quando a lista é muito longa. Operações básicas. Operações mais comuns que podemos realizar em listas são o método append, onde adiciona um elemento no final da lista. Por exemplo, aqui nós temos a variável lista e temos a lista seguinte. Então, colocando lista.append, dentro do apêndice colocamos o numeral 6. Nessa lista, quando botamos o resultado, ela adiciona o número 6. Temos o método remove, que remove a primeira ocorrência de um elemento na lista. Por exemplo, você coloca um número específico dentro da síntese, tipo o número 2. Nesse caso aqui, o que vai ser removido é o número, não é o índice, correto? O comando del pode ser usado para remover um elemento da lista com base em seu índice. Pronto, aqui é o inverso da outra. Quando colocamos del e lista dentro da lista número 1, ele vai remover o elemento no índice 1, que no caso aqui é o número 2. E como resultado vai ficar 1, 3, 4 e 5. Lembrando, del lista remove a lista. Quando adicionamos del lista, remove a lista inteira. Após isso, lista não existe mais. O método len retorna o número de elementos na lista. Por exemplo, lista, temos aqui a lista a seguir, e quando utilizamos a len lista, ela dá a quantidade de elementos dessa lista. No caso aqui, nós temos 5 elementos. O método index retorna o índice da primeira ocorrência de um elemento na lista. Por exemplo, temos a lista aqui novamente. Quando adicionamos lista.index 3, a saída será o número 2, que é o índice 3, ou seja, 0, 1, 2, como é o método retorna o índice da primeira ocorrência, 0, 1, 2, 3, colocamos o 3 aqui, que seria o 4, e o índice retornou ao número 2. Exemplo completo com operações, nós temos aqui. Também temos o fatiamento de listas, que permite acessar sublistas ou reverter listas de maneiras eficientes. Você pode usar a notação de fatiamento, que seria início, fim e passo, para selecionar uma parte da lista. O fatiamento lista início-fim retorna uma nova lista que começa no índice início e vai até o índice fim, que no caso é o menos 1, ou seja, o índice de fim não é incluído. Exemplo aqui, no fatiamento do índice 1 até o índice 3, fim menos 1, nós temos índice 1 até o índice 3, que no caso tem que adicionar o índice 4, que o 4 não entra. Nós teremos o 20, 30 e 40. Temos também o fatiamento, que é uma maneira rápida de reverter listas. O valor menos 1 no passo indica que os elementos serão selecionados de trás para frente. No caso, seria de 50 para o 10, que seria revertendo a lista. Por exemplo, temos o menos 1, ele pega e reverte a lista. Temos também o fatiamento com passo especificado, que seria a lista início, fim e passo, conforme o exemplo a seguir. E por último, temos o fatiamento da lista inteira, que ao colocarmos a sintaxe abaixo, nós apenas repetimos a lista da nossa variável. Essas técnicas de fatiamento são muito úteis para a manipulação de listas de forma eficiente.
Bom, aqui eu encerro mais um módulo e até a próxima. Muito obrigado.